O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. O tema de hoje é tempo de voltar ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículos de 2 a 6. Eu vou descortinando pausadamente para que não paire nenhuma dúvida em relação à compreensão, ao entendimento do que Deus quer fazer aqui essa noite acerca do que significa esse afastamento desse primeiro amor. Há muitos irmãos que estão posicionados, que estão firmes com Jesus, que frequentam os cultos, que dão seus dízimos, que praticam sua caridade com as cestas básicas, mas não na verdade estão focados no céu como o Evangelho realmente espera que nós façamos, porque a boa nova tem que ser praticada com amor, irmãos. E é por isso que nós insistimos para que você, no momento que assiste a esse trabalho que a gente faz ao vivo, não pegue, não ligue o celular, desliga tudo e coloque apenas a tua atenção para você compreender o que Deus quer falar aqui essa noite. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Trabalho aqui no sentido de esforço, de luta, de problema. Eu conheço também a tua paciência e que não pode sofrer, suportar os maus, ou seja, aqueles que não simpatizam com a doutrina que vocês estão ensinando aí. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são. E tu os achaste mentirosos. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Até aqui, o texto nos diz que Cristo elogiou a igreja de Éfeso pelo seu esforço ao trabalhar com afinco, com paciência, com determinação, por não tolerar pessoas más. Examinando com cuidado as alegações dos falsos apóstolos, ao serem confrontados com a palavra da verdade, sofrendo sem desistir, com perseverança, as características estas que toda a igreja deveria ter. Entretanto, meus irmãos, esses louváveis esforços deveriam nascer de nosso amor por Jesus Cristo, e não apenas por uma mera disciplina religiosa, por uma mera liturgia, por um mero esforço religioso. Esses louváveis esforços deveriam nascer de nosso amor por Jesus Cristo, aquele amor genuíno, sem nenhum amor ao próximo, não sendo, portanto, com o único propósito de ensinar a verdade, sem nenhum interesse oculto por detrás desse ensinamento, dessa pregação, dessa ministração. Pois há muitos que se estribam porque eu estou pregando a palavra, estamos fazendo nossos cultos, estamos falando aquilo que está no livro Bíblia, mas o coração completamente vazio desse amor, esse primeiro amor que os aproximou desta verdade para que posteriormente passassem a pregar esse evangelho. E o texto segue: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É como num casamento, irmãos, onde os primeiros meses, ou até mesmo os primeiros anos, a lua de mel, aquele período de namoro, de repente há um desgaste, aquilo não é alimentado, não há nutrientes suficientes para sustentar a vida daquela relação conjugal. E isso cai numa apostasia, num esfriamento, num esgotamento, num não suportamento a ponto de se separarem, de se distanciarem ou manterem apenas uma aparência conjugal, sendo que na verdade não há mais conjugalidade, porque na verdade o primeiro amor acabou. E Deus nos chama a atenção aqui essa noite, para que nós nos voltemos para Deus com esse mesmo amor. E ele insiste ainda no texto, ele se aprofunda mais, colocando claramente: se não se arrepender, se você não mudar a mente, não mudar seu comportamento, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Tirar o candelabro é algo muito sério, onde tem luz. É a própria extinção da igreja. Você, enquanto igreja, deixar de existir, ser apenas um indivíduo natural, ainda que religioso, ainda que profundo conhecedor das Escrituras, mas vazio do Espírito, como tantos que infelizmente a gente vê hoje em grandes denominações cristãs.
algumas até evangélicas. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas naquela época eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários, falsos ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era de corromper a Igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isso o significado de nicolaítas. Na Bíblia está relacionado ao fato de essas pessoas serem pedras de tropeço na Igreja de Deus. Portanto, Deus insiste muito em sua palavra, que a sua obra, por mais que se leve conteúdo para vocês, por mais que se leve conhecimento da verdade através das escrituras contidas no livro Bíblia, a única maneira de a palavra ser genuinamente pregada é se houver amor. João fala na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Cansei muito de ver alguns adágios pessoais de pastores dizendo: não, meu compromisso é com Deus. O meu negócio é com Deus, não é com o homem. E as pessoas acabam tratando as almas como verdadeiros produtos de consumo, aonde, não tendo retorno, são descartadas como objetos sem valor. E isso Deus denuncia essa noite, que isso tudo são sintomas claros do esfriamento, do distanciamento desse amor que nos atrai, que nos aproxima, que nos conjugaliza juntamente com o nosso Senhor. Nós enquanto noiva e Ele enquanto o noivo. Ainda o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, ele insiste nesse tema. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O homem não pode ter a presunção de que, ao se aproximar de Deus, ainda que por desespero, aquele famoso adágio, não vem pelo amor, vem pela dor. Muitas vezes é necessário Deus tocar na carne, tocar na saúde, para que nós nos arrependamos e nos voltemos para Ele. Há pessoas que estão tendo o tempo todo experiência com Deus, sem sequer conhecer o livro Bíblia. Mas ao abrir o seu coração e deixar Deus tomar conta de sua vida, eles começam a ter essa experiência que nós temos tido, e muitos irmãos próximos de nós também têm tido, que é a conversão, que é a mudança de caminho, a mudança de mente. Mas isso acontece porque Deus nos amou primeiro. Mas não tenhamos a presunção de achar que, agora eu vou escolher procurar esse Deus, vou procurar uma igreja, vou procurar um lugar, eu vou pegar o livro Bíblia. É Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos escolhe. Porque não somos nós quem o escolhe. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos nomeei, para que vocês andem por essa terra e deem fruto, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele possa conceder a vocês. Então não tenham a presunção de achar que foi vocês que vieram me procurar. Não, vocês apenas ouviram e obedeceram ao meu chamado. E isso despertou esse sentimento quase que passional por mim, essa paixão desse primeiro amor, que faz com que nós nos voltemos para Cristo, onde as pessoas pensam até que a gente ficou louco. Como aconteceu no começo da minha conversão. O que aconteceu com Jairo? Estava lá no Gugu, fazendo apresentações no Raul Gil, músicas gravadas por grandes nomes da música sertaneja, de repente larga tudo para cantar de graça em igreja. Que loucura é essa? É porque não tiveram a experiência desse primeiro amor, meus irmãos. É como você falar com um casal de adolescente, trocando juras de amor. No meu tempo eram cartas perfumadas, hoje são e-mails, ou são plataformas, redes sociais, através de aplicativos. Mas quando há esse sentimento, só quem está vivendo sabe o quão importante é aquela reciprocidade conjugal, ainda que no namoro. Assim é Deus para o homem. Ele quer que nós nos conjugalizemos com Ele, não apenas ficando com Ele. Ele quer ter uma vida eterna conosco, na sua glória. Ele já se despojou de si, da sua própria soberania, para vir aqui na terra, através do seu Filho, se humilhando e morrendo de morte de cruz, para que nós nos convertêssemos a esse amor, e a partir desse primeiro amor, ele seja primeiro e único, para que nós daqui catapultemos para a eternidade, vivendo com Deus de eternidade em eternidade. E é isso que João insiste. Paulo também fala em sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versos 9 e 10, esta é a minha oração. Olha a oração de Paulo, que coisa maravilhosa. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para vocês discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, até o dia da volta de Cristo. É através desse amor que nós nos voltamos para procurar entender a palavra. Infelizmente são muito poucos os irmãos e as irmãs que têm esse desejo. Vocês não sabem como eu me alegro quando alguém me liga: pastor, eu quero entender aquele texto que você pregou e eu não consegui discernir. E as pessoas nesse amor começam a buscar exatamente como Paulo fala aqui em Filipenses. E quando eu vejo a prática dessa verdade, eu me alegro.
Agora vocês imaginem eu, como mero mortal, também pecador miserável, homem que sou sem Jesus, não seria menos que pó, irmãos? Menos que isso. Ao ver isso eu me alegro, quanto mais o Deus Todo-Criador, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que é importante a leitura da palavra. E nós nos aperfeiçoamos em Cristo ao começar a entender que o próprio João, antes das suas cartas, ainda no seu Evangelho, no capítulo 15, versículos 10 e 12, ele nos diz claramente que o princípio para que nós nos mantenhamos firmes nesse primeiro amor é a obediência. Observemos o texto. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, ele aqui replicando aquilo que Jesus disse, vocês permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O meu mandamento, versículo 12 é muito claro nisso. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus é muito claro em dizer isso, porque nós não sabemos amar nem pedir como convém. Se nós quisermos amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos, muitas vezes pecaremos, porque o depressivo, por exemplo, ele não tem amor próprio. Porque a única maneira de você ter um amor verdadeiro, e ele sendo próprio, é amando primeiro a Deus. Esse é o verdadeiro amor. Todos os demais sentimentos são confusos, são passionais, são carnais, são passageiros, totalmente efêmeros. Mas esse amor ágape do qual nós falamos aqui hoje, ele que verdadeiramente enraiza a presença de Deus em nossas vidas e nos faz florescer e nos faz frutificar. Veja o que o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo na primeira carta, no capítulo 1, verso 5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Aqui Paulo está deixando bem claro que não pode ser aquela fé litúrgica, aquela fé protocolar, aquela fé cultica, aquela fé religiosa, aquela fé de templo. Não, é uma fé que tem que ser praticada dia a dia. Esta fé consiste em verdadeiramente você se preocupar em ajudar o próximo e buscando fazer com que ele seja tão beneficiado como você é na presença de Deus. Mas ele, por desconhecer essa verdade, ele não sabe nem como pedir, não sabe nem como buscar, porque ele só conhece o caminho da oração religiosa, não da oração sincera, do adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso que desperta verdadeiramente a diferença entre aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade nesse primeiro amor e aqueles que têm tão somente um rito religioso ao orar, um ritual litúrgico ao fazer isso. A palavra de Deus nos chama muito a nossa atenção nessa noite acerca disso. Porque essa conjugalidade, ela já é falada desde Gênesis. Veja o que fala o capítulo 2, verso 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa palavra, pontualmente, ela pode até teologicamente falar sobre a conjugalidade entre um homem e uma mulher, mas ela tem a ver também com a igreja, como corpo de Cristo. É nessa conjugalidade que o ministério cristão Cordão de Três Dobras professa essa fé de maneira prática, a levar esse evangelho para você, meu irmão, minha irmã que nos ouve. Veja o que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, fala: sobretudo, ou seja, acima de tudo, acima de qualquer coisa, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Existem mágoas, frustrações, traições, invejas, ódios. Esses males que passam muitas vezes de geração em geração e que não são perdoados, porque justamente o amor que a pessoa tem não é exposto. Aquele amor que a pessoa tem, não, mas isso eu não consigo perdoar, não, isso não dá para suportar. Não, aquela situação, aquela atitude dele, aquela atitude dela é imperdoável, aquele me provoca raiva, me provoca ódio. E as pessoas não conseguem despertar esse amor, essa koinonia da qual Deus fala, porque através desse amor ao próximo, como Cristo nos ama, é que faz com que nós desenvolvamos esse amor ágape junto a Deus e nos voltamos a viver constantemente esse primeiro amor, do qual a palavra de Deus nos fala aqui essa noite. Paulo fala também aos Colossenses no capítulo 3, verso 14, que acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo da perfeição, é o vínculo da perfeição. Perceba que a palavra, ela se complementa, tanto Pedro como Paulo falam o mesmo conteúdo. Por que será? Seria coincidência, pastor? Não. É uma jesucidência, porque o mesmo Espírito que está sobre um está sobre o outro. É isso que a igreja faz. Quando o Espírito de Deus
se derrama abundantemente sobre a noiva do Cordeiro, que é a igreja, as coincidências no instruir, no falar do amor de Deus, são muito evidentes, porque você vai testificando que o Espírito que está em mim está em você aí no outro lado. Porque o Jesus que nós servimos é o mesmo, e o amor e a fé que nós professamos é a mesma. Veja o que fala Mateus no capítulo 24, versos 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, aquelas pessoas que não querem saber de amar o próximo, elas estão focadas somente em si, e ainda que prejudique o próximo, essas, o amor de muitos esfriará. Por causa disso, desta apostasia, dessa frieza espiritual deliberada, o amor morre. Mas aquele ou aquela que perseverar até o fim, este será salvo. Deus, quando fala em salvação, Ele não está falando apenas da morada eterna, mas Ele fala de todos os projetos que Ele tem para cada um de nós aqui nessa terra, onde se materializar. Creia e será salvo, ou seja, creia e será curado, creia e prosperará, creia e será liberto, creia e será restituído, creia e será restaurado. Então o salvo engloba tudo isso, porque a salvação é um galardão que nós desfrutamos desde já nessa existência, daqui para a vida eterna, meus irmãos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versos 1 e 2, nos diz: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Sempre pela direção de Deus, meus irmãos, claro. Os dias são maus, os dias são difíceis, a gente tem que ser manso como pombo e astuto como serpente, mas entendemos que a influência de um estrangeiro piedoso, através do amor, pode gerar até conversão na nossa família. Eu vivi essa experiência ali em São Paulo, junto aos meus irmãos Israel e Ivanísio, quanto houve crescimento espiritual. Nós não nos conhecíamos, eu estava como estrangeiro e fui acolhido por aqueles irmãos que até hoje juntos caminhamos nessa terra, hoje agora como um cordão de 3 dobras, porque houve um propósito de Deus naquela acolhida a qual eles não refutaram, mas souberam acolher. E esse exemplo, como testemunho, eu conto para edificação dos irmãos, que é necessário que nós abramos o nosso coração. Por isso que a gente abre a nossa casa para fazer os cultos e receber aqui pessoas. A maldade pode estar no coração de quem vê, mas não tem nada a ver com o amor de nós que recebemos. Nós não fazemos acepção de pessoas, irmãos, como nunca fizemos, desde os cultos da garagem. Mas há pessoas que fazem acepção a si mesmas para justificarem não querer estar em comunhão. Ainda que fizéssemos numa igreja ou num templo, debaixo de uma árvore, seja onde fosse. Há pessoas que não querem estar nessa koinonia, porque realmente se afastaram desse verdadeiro primeiro amor, que faz com que nós mantenhamos próximos a Deus. O amor tem que ser sincero. Odeiem tudo que é mal e apeguem-se o que é bom. Paulo repete essa história falando para Romanos no capítulo 12, verso 9. Lá em Efésios 3, 17 a 19, ele também fala: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, ou seja, todos aqueles que foram separados, todos aqueles que também estão vivendo esse primeiro amor, compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ao conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, toda a compreensão humana. O teu psique não alcança que amor é esse, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não tentem entender esse amor, porque esse amor é loucura. Esse amor que Deus fala aqui, que faz com que nós nos mantenhamos próximos dele, fazendo a obra, sem olhar as dificuldades, ainda que nos entristeçamos muito com ela, como Paulo fala no começo dessa ministração, o apóstolo João também fala sobre isso. Isso não é motivo para que nós nos afastemos e tenhamos apenas uma vida litúrgica, mas verdadeiramente apaixonado em fazer a obra de Deus. O evangelista Lucas também, naquela parábola do filho pródigo, no capítulo 15, é muito longa, não vou ler. Aquele filho, depois que ele volta para casa arrependido da besteira que fez, em pegar toda a fortuna que seu pai tinha de herança para ele, gastou em prostituição, em promiscuidade. Quando ele volta quebrantado, ele volta realmente ao primeiro amor que ele nunca deveria ter perdido. Há tantas pessoas que se afastam de Deus achando que será melhor. Não, por um tempo eu vou ficar assim, porque agora esse é o caminho que eu vou seguir. Eu vou me afastar desse amor, porque já está tudo errado mesmo, então deixa eu botar o pé na jaca e depois eu volto. Às vezes não tem volta, meu irmão. Às vezes tu pode ser isca, presa fácil para o diabo te ceifar. E aí, para onde é que vai a tua alma? Nesse momento, nesse instante, nesse átimo de segundo, onde o teu fôlego de vida pode ser arrancado de ti, como é que está a tua comunhão com Deus? E as pessoas não levam a sério isso.
não consegue entender o quão importante é praticar esse evangelho. E às vezes a gente insiste e parecemos ser pastores chatos, sabe? Agora o Cordão virou religioso, só quer pregar a palavra, mas que coisa é essa? Eu estou imitando o apóstolo Paulo. Lá na segunda carta, no capítulo 11, de 1 a 13, ele fala: espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo, ou seja, o ciúme que eu tenho por vocês, meus irmãos, é um zelo que vem de Deus, não é meu. Eu vos prometi a um único marido, que é Jesus Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É por isso que a gente insiste para que vocês procurem ler a palavra, para que vocês assistam aos vídeos do nosso canal do YouTube. Porque se você entender, e já teve esse entendimento um dia, se esse amor de fato já habitou teu coração, você sabe que você é igreja. Igreja é a noiva e Jesus é o noivo. É essa conjugalidade que vai trazer salvação para as nossas vidas, amados irmãos. E quando nós temos esse encontro com Deus, esse primeiro amor nasce, Deus não quer que nunca mais nos separemos dele. João também fala aqui em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Dela onde? Da noiva? Não, a noiva não. Essa conjugalidade santa é o amor de Deus. E o amor de Deus não está na relação promíscua. Por isso que ele fala para que nós nos afastemos de tudo aquilo que realmente não condiz com a verdade pregada por Cristo. Por isso que o texto nos diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O próprio profeta Isaías, no capítulo 52, verso 11, repete isso. Afastem-se, saiam daí, não toquem em coisas impuras, imundas, sai dela, sejam puros, vocês que transportam utensílios do Senhor, ou seja, os utensílios hoje seriam os dons, que transcendem qualquer promiscuidade sexual que Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,21, ele está falando muito além disso, é a perca da alma. Portanto, meus irmãos, infelizmente para muitos que não conseguem compreender que é a obediência à palavra e a prática do amor que faz a gente ser um só com Deus, a única maneira desses muitos irmãos que se esfriaram poderem realmente voltar ao primeiro amor, pressupondo-se, claro, que algum dia esse amor realmente tenha existido, para esses voltarem a se conjugalizar com a noiva do Cordeiro, a igreja, será necessário um profundo arrependimento, renunciando ao seu próprio eu, à sua presunção, à sua arrogância, ao seu achismo, refletindo sobre o que os afastou de Deus e os levou, inclusive alguns, à promiscuidade. Portanto, quando você se decepcionar com a prostituta e se afastar dela, a sua natureza divina será restaurada e você certamente restabelecerá a sua aliança com o noivo, vivendo novamente o primeiro amor. E por fim, irmãos, encerrando essa ministração de hoje, façamos aquilo que Paulo fala na sua primeira carta, no capítulo 16, verso 14. Façam tudo, absolutamente tudo com amor. Quando tudo que você fizer for com amor, pode ter certeza que tudo sairá segundo a vontade de Deus, porque Deus é amor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia 11 de maio do ano de 2022, na reunião do Cordão. Se encheu de riso e a nossa vida se encheu de canto. Pra que viver sofrendo assim, chorando? Tudo coopera para aqueles que o amam. Foi Jesus quem me libertou, cuidou de mim, transformou meu coração. Foi Jesus quem me
chegando, até a tristeza já está se alegrando. Hoje meu Deus pode enxugar seu pranto. Se você crê, agradeça louvando. Foi Jesus, meu Salvador, que cuidou de mim, transformou meu coração. Foi Jesus, meu Salvador, que cuidou de mim, transformou meu coração. Transformou meu coração. O Deus de amor e compaixão. E através do seu perdão me trouxe vida e salvação. Graça e a paz do Senhor estejam sendo derramadas sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigada pela presença de todos.